esqueci que era Roma, né? Eu vou ler Apocalipse. Romanos capítulo 10. Agora só falta mais 6 capítulos, né, irmãos? Glória a Deus. Esse restinho de ano não acaba, né? Capítulo 10. Todos acharam? Amém? Diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isso é, para Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em sua casa. Mais uma vez, Senhor, obrigado porque vencemos, Senhor, através da tua presença e conseguimos alcançar mais esse dia e chegar mais uma quinta-feira diante de ti, Senhor, reunido como igreja, como comunidade, Senhor, para louvar o teu nome, para aprender a tua palavra. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tua fidelidade, por teu amor. Obrigado pelo privilégio que é, Senhor, te servir e adorar o teu nome. Obrigado por tua igreja que está reunida aqui nesta noite. Senhor, queremos te pedir, fala conosco, abençoe-nos com a tua palavra. Revele, Senhor meu Deus, a tua palavra aos nossos corações, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. 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 Irmãos, Paulo está falando aqui nesse texto do seu desejo, do seu coração com relação ao povo de Israel. E ele vai falar que esse desejo não é só um desejo que vem do coração, mas esse desejo do coração se torna oração. E é interessante que coração e oração você só tira uma letra, né? Porque aquilo que o nosso coração deseja tem que se tornar oração. E Paulo está dizendo assim, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Não é que eles se tornem uma grande nação, não é que eles vençam todas as guerras, não é que eles se tornem uma superpotência, não é que eles sejam cada dia mais próximos, mas é que eles sejam salvos. O desejo de Paulo com relação aos seus irmãos de Israel é que eles fossem salvos. E ele vai falar no versículo 2 que eles têm zelo por Deus. Então, o que Israel tem? Zelo por Deus. Eles têm uma religião, eles têm uma vontade, eles têm um desejo. Mas o zelo que eles têm é sem entendimento. Tem uma versão que vai dizer sem conhecimento. Mas é um zelo sem entendimento. Como Paulo falou no capítulo 9, eles tinham tudo o que alguém precisava para ser um servo de Deus, uma pessoa de Deus, um filho amado de Deus, mas por falta de entendimento, eles não desfrutavam de nada disso. E é interessante que você já deve ter conversado com alguém, e eu já falei sobre isso aqui, um andarilho na rua que conhece mais de Bíblia do que você. Se perguntar aqui, qualquer um de nós já nos deparamos com uma situação semelhante a essa. E é uma pessoa que tem o quê? Um conhecimento
tem um certo entendimento, mas esse entendimento e esse conhecimento, essa informação, melhor dizendo, ele tem uma informação e não tem um entendimento. E era o que Israel tinha, eles tinham a informação, mas isso não se tornou em conhecimento e em entendimento. Porque a gente fala em conhecimento e a gente se conhece, mas na maioria das vezes a gente se imagina. Conhecer de fato e de verdade, só Deus que nos conhece. Não é verdade? Você imagina o outro. E por causa do imaginar o outro, às vezes a gente tem tanta dificuldade nos relacionamentos, porque a gente não conhece, a gente interpreta mal as pessoas. Não é verdade? Ontem eu estava assistindo o jogo do Palmeiras, que jogou muito mal ontem, diga-se de passagem. Mas eu olhei um jogador do Flamengo e comentei com o Caleb e com a Natália. Se eu jogasse contra um cara desse, a hora que ele pegasse na bola, eu ia acertar ele. E ela falou, ó, pastor, não, aí eu ia ser o jogador, não ia ser o pastor. Mas é aquele negócio que você olha para a pessoa e eu não vou com a cara dessa pessoa. Aquela conversinha mística que fala assim, meu santo não bateu com o dele. Quem já falou isso aí? O meu santo não bate com o dele. E não é só porque estava no Flamengo, né? Mas é aquilo que a gente não conhece a pessoa, imagina a pessoa por olhar para ela e pensar algo dela que de fato não é ela. E quando a gente pensa em Israel, eles olharam Deus, não viram Deus, mas eles olhavam para tudo que Deus fez e para tudo que Deus demonstrou para eles, e eles imaginavam Deus. E quando Paulo está falando assim, ó, eles têm zelo por Deus, é que eles tentavam fazer a coisa certa, mas estavam fazendo do jeito errado. Por quê? Por falta de conhecer a Deus. Então, conhecer não é você ter informação sobre. Se a gente for levar para o entendimento, também entender. Porque às vezes a pessoa tem a informação, mas não entende. Não é verdade? São duas coisas, duas palavras que foram traduzidas para a mesma palavra grega no qual foi escrita, mas que dá a entender, porque assim, eu posso ter a informação, mas eu posso não entender essa informação que me foi passada, até porque aquilo que Israel recebeu de Deus, precisava ser entendido. E nós vamos ver no versículo, agora eu não vou saber qual que é o versículo, nós não lemos até ele, mas tem um versículo que diz assim, que o fim da lei é Cristo. E isso foi uma das coisas que os judeus, o povo de Israel não entendeu. E como eu disse, conhecer uma pessoa, às vezes a gente não conhece. Por exemplo, quem lembra de um famoso aí? Vamos lembrar daquele que o irmão Zé Maria postou ontem. Tom Hanks. E eu lembrei, eu não quis falar, eu falei, o irmão Zé Maria vai ficar chateado, o povo já está tirando sarro dele, né? Mas eu não aguentei, né? Mas ela informou, né? Ela passou a informação, né? O Jair que se embalou, né, irmão Zé? Mas o Tom Hanks é um cara famoso. Mas o irmão Zé Maria não conhecia ele. Mas os demais irmãos que falaram, sabiam sobre quem ele era, também não conhece. Sabe sobre ele, tem alguma informação sobre ele, já viu ele fazendo algumas encenações, porque aquele lá também não é quem ele é. Então não o conhece. Mesma coisa é com relação, por exemplo, um famoso mais conhecido, Ronaldinho Gaúcho. A gente sabe da história dele, sabe até de onde ele veio, sabe o processo que ele teve, quanto ele conquistou, sabe até o sonho dele que ele falou esse dia, que é casar e constituir uma família. Já tem uns 10 filhos, eu acho, né? Mas é problema dele. A gente sabe sobre, mas a gente não conhece ele. Aí Israel, irmãos, sabe sobre Deus, ouviu até o que Deus pediu, mas não entendeu e não conhece a Deus. Porque quando Deus enviou alguém da parte dele, que era parte do próprio Deus, que é Cristo, eles não o reconheceram. Então Paulo está dizendo aqui que eles tinham zelo por Deus. Eles eram religiosos.
Eles tinham vontade de agradar a Deus, mas eles não entendiam nada sobre a justiça de Deus. Eles ignoraram a justiça de Deus, tentando agradar a Deus com a sua própria justiça. E é interessante que Isaías vai falar que todas as nossas obras de justiça ou intenção de justiça diante de Deus não passa de um trapo de imundície. E o que é esse trapo de imundície? É o absorvente da mulher. Quando o Isaías está usando isso, ele está falando assim, ó, o trapo de imundície é um pano que a mulher usava no seu período menstrual. Então todas as nossas obras de justiça já estão manchadas e sujas e imundas. Toda a nossa tentativa de prática de justiça vem marcada pelo quê? Pelo pecado que está em nós. Então o povo de Israel, por causa dessa busca de uma justiça própria, e essa busca por justiça própria, ela gera na pessoa uma soberba, e até mesmo conhecimento com relação a alguma coisa gera soberba nas pessoas, né? A minha esposa sempre falava assim, eu não podia ser uma pessoa formada quando era mais nova, senão eu ia me achar muito. E Deus sabe o tempo certo de fazer as coisas. Aí, toda a soberba, tudo aquilo que nós fazemos praticando justiça ou querendo, a gente vai se tornar o quê? Alguém que se orgulha daquilo que faz. E foi isso que aconteceu com Israel. Eles se orgulhavam de tudo aquilo que eles faziam. Por isso que quando Jesus vem com toda a sua simplicidade, ele não foi reconhecido por eles. Porque quando se tem uma ideia de um Deus grande, de um Deus soberano, que nós cantamos aqui nesta noite, de um Deus forte, de um Deus que desce no monte, o monte treme, relâmpagos caem, a voz dele é como um trovão. Israel é Israel do Deus de Israel, do Deus vivo. Na cabeça de um judeu, eles têm um Deus poderoso que pode soprar e acabar com tudo. Assim também é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Só que quando Jesus vem, Deus vem montado no jumento, quando Deus vem chamando pescadores, quando Deus vem chamando publicano, ele está contrariando tudo aquilo que Israel espera de um Deus. Ele está contrariando tudo aquilo que Israel esperava de um Deus. Por quê? Porque o Deus deles era um Deus que tremia monte, que abria mar. Não um Deus que se relacionava com o publicano, que o publicano era o traidor da pátria de Israel, para quem estava ali. Então, a dificuldade de Israel, irmãos, é enxergar-se. A dificuldade de Israel é conhecer e aceitar a justiça que vem de Deus. Isso é a dificuldade de todo mundo que é religioso. A graça é tão incompreendida e tão difícil de ser aceita, porque a graça é algo que Jesus e Deus fez por nós e que nós não precisamos fazer nada. Quando eu tenho um senso religioso, eu tenho um senso de justiça própria. Então eu preciso praticar alguma coisa para eu poder agradar a Deus, e em agradando a Deus, Ele se agrada de mim e Ele me abençoa. Então todo relacionamento religioso é o religioso tentando fazer algo para agradar um Deus que vai resolver os seus problemas e vai fazer alguma coisa para ele. Quando Israel está praticando a justiça dele é própria, não é a justiça que vem de Deus. Porque toda a justiça que se faz esperando receber alguma coisa da parte do divino, é a justiça própria, não é a justiça de Deus. Agora, quando você entende que você foi salvo por um Deus poderoso, fiel, grande, que te ama tanto, que mandou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar, e você não precisa fazer nada, só reconhecer que Ele é Senhor da sua vida, aí você entende isso, você vive e desfruta, porque agora você conhece e aceita a justiça que vem de Deus. Conseguiu entender? Meio rápido. Quando Israel, irmãos, e Paulo está falando aqui da justiça que vem de Deus, eles ignoraram a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, e não se submeteram à justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o que Deus fez através de Jesus Cristo para nós.
capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo. Nós tínhamos lido o versículo aí, não tinha visto. Para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. Para a justificação de todo o que crê. A justiça que vem de Deus é o quê? É que Ele mandou Jesus para morrer na cruz, para nos tornar justificados. Então, Israel está lá praticando as leis de Deus, e eram as leis de Deus. Você vê que como até aquilo que nós recebemos de Deus, nós podemos desvirtuar e tornar isso um problema de relacionamento com Deus. O que Jesus fez? Jesus veio, morreu na cruz. Para quê? Para nos tornar justificados. O que é uma pessoa justificada? É alguém que foi tornado justo. Não é verdade? Foi tornado justo. Está lá, a pessoa transgrediu a lei, ou alguém acusou, né? Acusou alguém de ter transgredido a lei, mas vai lá um advogado, defende a pessoa, e no final das contas lá, o veredito é, não, fulano é inocente. Ele foi justificado, foi tornado justo. E Paulo vai dizer no capítulo 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo pecou, então não tem um justo. Deus olhou do céu e não viu um justo, nenhum sequer. Então todo mundo pecou. Então todo mundo é culpado. Não é verdade? Todos nós somos culpados. Israel era culpado. Mas quando vem Jesus e fala assim, ó, vocês todos são pecadores, vocês são escravos do pecado, eles não aceitaram isso. E a primeira parte para uma pessoa aceitar Jesus é reconhecer o seu pecado. Quando Paulo vai dizer assim, ó, que o fim da lei é Cristo, não é o fim da lei moral, aquilo que a lei aponta, mas Cristo tem 3 palavras que podem ser traduzidas ali. Uma delas é cumprimento. A palavra fim é cumprimento. E ela também pode ser traduzida como alvo. O alvo da lei é Cristo. E a outra palavra é a que aqui na NVI foi traduzida, que é o fim da lei. O fim, término da lei. Quando a gente pensa em cumprimento da lei, foi o que Cristo veio fazer. Porque toda a lei e os profetas apontavam para Cristo. Então a velha aliança, até a Suzy um dia perguntou, alguém falou para ela assim, o Velho Testamento não serve mais para nada. Não, serve. Para que serve a lei? A lei serve para mostrar quem eu sou. E o que eu sou? Pecador. Se você pegar os 10 mandamentos hoje e ler os 10 mandamentos, você vai falar assim, eu não transgredi nenhum deles. Alguém aqui consegue ou não? Quando chegar, mesmo que alguém seja uma pessoa justa e uma pessoa bem religiosa, zelosa pela lei de Deus, e ela vai chegar ali e vai falar assim, não, eu não matei, eu não fiz, eu não Opa, na questão de prática, conseguimos vencer às vezes. Com muita luta, alguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Mas tem um dos 10, 9 a gente consegue cumprir com facilidade, mas tem um deles que é uma questão de foro íntimo, que é o que? Não cobiçarás. Aí a gente falha quase que sempre. Não no sentido de, eu estou querendo o carro que o irmão José Maria tem, não só isso nessas coisas banais, mas no sentido profundo da palavra, cobiçar. Aquilo que vem do meu coração. E o Jeremias vai dizer, o profeta Jeremias vai dizer, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, o nosso coração é enganoso. Aí, quando Paulo está dizendo assim, o fim da lei é Cristo, é o cumprimento da lei. Porque toda lei aponta para Cristo. Também o alvo da lei é Cristo. Porque Cristo é o alvo da lei. Quando você pensa no cordeiro sendo sacrificado, Cristo é o cordeiro.
Quando a gente pensa no galho de árvore que Moisés jogou na água para tornar a água boa, é o madeiro que é a cruz de Cristo. Então, se a gente for olhar todas essas passagens bíblicas, nós vamos ver que a escada que Jacó sonhou, que ligava o céu à terra, o que liga o céu à terra é a cruz de Cristo, que tornou um livre acesso ao trono da graça, foi a cruz de Cristo. Então, o fim da lei é Cristo. Não no sentido de que a lei acabou, mas a lei moral precisa ser cumprida. Mas a lei cerimonial foi deixada para trás. Glória a Deus por isso. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê é justificado. Como eu disse aqui, todos nós pecamos. Nós pegamos algo simples que é 10 mandamentos e a gente não consegue cumprir. Então, como se tornar justo? A Bíblia vai dizer assim que no céu não entra pecado. E eu sempre, desde criança, eu pensava, então, eu já era, né? Não consigo entrar no céu. E, de fato, não entra pecado, só entra pessoa justificada. E é interessante que essa justificação é difícil a gente aceitar. É fácil aceitar porque para nós é uma maravilha. Mas é difícil para um religioso que quer praticar sua própria justiça aceitar isso. Por quê? Porque nós transgredimos a lei de Deus. E se nós transgredimos, nós somos culpados. Aquela conta que nós fizemos, se a gente pecar uma vez por dia, ou 3 vezes por dia, em um mês, um ano, 10 anos, somar isso tudo com a tua idade, quantas mil vezes você pecou? Aí você pega, agora vamos para o lado da lei, da nossa lei. Pega aqui um cidadão da lei, que é o Marcelo, diante de um juiz. Diante de um juiz. Uma pessoa que pecou 53 mil vezes, recorreu no mesmo erro. Diante de qualquer juiz dessa terra, essa pessoa vai conseguir, por mais que tenha um advogado muito bom, vai conseguir ser livre? Impossível. Não tem nem jeito. A não ser que tenha muito dinheiro, né? E mora no Brasil, tem mais jeito. Às vezes consiga. Mas é tantas vezes a gente não consegue sair diante de um tribunal justificado. E foi isso que Jesus fez por nós. Nós transgredimos a lei de Deus tantas mil vezes. E Jesus vem e morre na cruz e nos torna justos. Quando a gente crê nele. A dificuldade de Israel era enxergar isso, que o Deus que tremia monte, que o Deus que pediu tantas leis cerimoniais, tanta purificação, tanto dia de separação, tantas coisas, pudesse enviar alguém que morresse na cruz e tornasse todo mundo justo, aqueles que creem nele. E essa, irmãos, é a dificuldade do religioso, de uma forma geral. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer. É muito simples. Mas e depois que eu crer? Ah, não. Depois que você crê, tudo que você faz a partir daquilo que você creu, não é para poder agradar a Deus, para Deus te derramar bênçãos sobre ele. Não, tudo que eu faço a partir do momento que eu criei em Jesus, é por causa da gratidão que eu tenho por aquilo que ele fez. Se eu pego uma cesta básica e entrego para alguém, eu estou fazendo isso não para agradar a Deus, mas porque eu criei e recebi de Deus salvação, e porque eu criei e recebi de Deus salvação, eu pratico as obras que Ele espera que eu pratique. Aí eu estou praticando a justiça que vem da fé e não da lei. Porque eu creio, eu faço. Eu não faço para poder agradar, eu faço porque Ele já fez por mim. Glória a Deus. Conseguiu entender? Então, irmãos, a religião faz com que as pessoas, eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. Já o cristianismo nos mostra o quê? Que Jesus já fez tudo por nós, e tudo que eu faço a partir daquilo que Ele fez é em gratidão àquilo que Ele fez por mim.
é porque eu creio, é porque eu amo, é porque eu sou grato, é porque, ele não precisa fazer mais nada por mim, e ele vai fazer, mas ele já fez a maior parte. Aquilo que me aproxima de Deus, aquilo que me aproxima do que é espiritual, foi o que Jesus fez por nós. Nós precisamos crer. E todo aquele que crê será salvo. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Tiago vai dizer assim, que se alguém errar em um tio da lei, já errou em toda a lei. Então o cumprimento da lei é impossível. Aí, quando a gente pensa que a lei já é difícil, vem Jesus e sobe num monte e prega o sermão do monte. E ele vai elevar o nível da lei. Ele vai falar assim, na lei está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém desejar o mal ou disser no seu coração, raca contra alguém, já o assassinou em seu coração. A lei diz, não adulterarás, mas eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, você já adulterou com ela. Então Jesus elevou o nível da lei. Aí você pensa, então lascou, né? Que jeito que vai ser salvo agora? Jesus elevou o nível da lei para demonstrar o quê? Que é impossível a gente ser salvo por nossa própria justiça. E para demonstrar para nós que nós precisamos dele. Para que serve a lei? A lei é o espelho. Para que serve o espelho, irmãos? Para você ver que está com a cara suja, não é verdade? Para você ver que o cabelo está despenteado. Para você ver que você tem um feijão no dente. Se não tivesse espelho, né? Como é que você teria visto hoje? Logo pela manhã que você estava com o olho cheio de remela. Só ia perceber quando os mosquitos viessem, né? Não é verdade? O espelho revela o quê? O que está errado em nós. Então a lei serve o quê? Como espelho. Mas o espelho, quando você está com o tatu aparecendo, quando você está com o feijão no dente, quando você está com o cabelo despenteado, ele resolve o seu problema? Não. Ele só demonstra o que é o problema e aonde está o problema. Ele faz você enxergar o problema. E o que você faz depois que você enxergou? Está com o rosto sujo, manchou a maquiagem, você olhou no espelho e viu que está manchado. O que você faz? Você vai na água e lava. Então a lei é o espelho. A graça e o que Jesus fez é a água. Então nós precisamos continuar olhando para a lei, para a palavra de Deus, porque para ver aonde nós estamos sujos, aonde nós precisamos limpar, aonde nós precisamos arrumar. Então a lei de Deus é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Por isso nós precisamos olhar para a lei. E essa lei nos mostra aonde nós precisamos arrumar. E aonde nós arrumamos isso? Por nossa justiça própria? Não, na água da graça que é Jesus Cristo nosso Senhor. Porque por conta própria nós não conseguimos. E a salvação é um processo, irmãos, e um processo tão maravilhoso, tão lindo, que não dá para a gente se gloriar naquilo que você se tornou. Digamos aí que você se converteu há 20 anos atrás, aí você pensa assim, olha, hoje eu sou um crentão, hein? Bem igual o crente. Não dá você pensar assim, nossa, como eu melhorei, né? Não, eu não melhorei, quem me melhorou foi o Espírito Santo, foi Deus. Eu dou risada que quando eu vou lá no Brasil para Cristo, os irmãos falam, não pode, não dá para acreditar. A última vez que eu, né, irmão José Maria, que eu fui pegar lá, os irmãos falaram assim, não dá para acreditar. Esse menino aí um dia comeu tudo o miolo do meu pão, 4 horas da tarde, quando eu saí do trabalho, com um pão quentinho para levar para minha esposa, e ele foi lá do lado da igreja e comeu tudo o miolo do pão e ponhou os pão secos de volta lá dentro da sacola. E quando eu cheguei em casa, eu cortei o pão, não tinha miolo, mas me deu uma revolta tão grande. E era o André que tinha feito isso. Então, eu me glorio por isso? Não, quem fez a transformação e que ainda falta muita coisa, foi o Espírito Santo e foi Jesus. Foi a bacia da graça de Deus.
Então o evangelho é lindo que não tem nem como você se gloriar, você pensar assim que é por mérito. O problema de Israel foi esse, o problema do religioso é esse, porque ele não consegue entender a graça e a misericórdia de Deus e a justiça de Deus que vem de Cristo Jesus. Mas a justiça que vem da fé, não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isso é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra ou o verbo está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que Paulo está dizendo aqui? Não precisa ninguém subir ao céu para poder falar: vem Cristo, desce. Não precisa ninguém descer ao abismo e falar: vem Cristo, ressuscita dentre os mortos. Por quê? Porque isso ele já fez. A palavra está onde? Está perto de nós. Deuteronômio vai dizer isso: a palavra está junto de vós, está na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra que Paulo está proclamando. Se você confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Irmãos, como é lindo isso. Mas como é importante a gente entender aqui que não é só com a boca. Não é verdade? Primeiro você confessa com a boca, mas precisa confessar com a boca aquilo que você crê no seu coração. Por isso que a salvação, irmãos, não é algo superficial, é algo profundo. E você vai ver no decorrer da caminhada pessoas desistindo de Jesus, desistindo da igreja, desistindo do caminho. A gente vai, já com 39 anos que eu tenho, eu já vi muita gente parar, e gente que você pensava: não, essa pessoa vai longe, essa pessoa tem futuro, essa pessoa nunca vai cair, essa pessoa nunca vai desistir, essa pessoa nunca vai desanimar. Gente que a gente olhava e chegou a se espelhar do jeito de pregar, de como pregava, da sabedoria que tinha, mas pessoas que ficaram pelo caminho. Por quê? Porque às vezes confessa com a boca, mas não crê no coração. Não crê no coração. E aquilo que eu confesso com a boca precisa vir do coração. E o detalhe de Israel era o seguinte: eles falavam com a boca, mas não tinha nada no coração. Jesus vai falar assim para os fariseus: vocês são como sepulcros caiados. Bonito por fora, mas o que tem dentro está farelando, está podre, está estragado. E quando Paulo vai dizer assim: se você confessar com a boca, e nesse contexto todo está falando de nós, está falando de Israel, está falando de um evangelho, de uma justiça que vem de Deus, de justificação que vem de Deus, e da falta de entendimento dessa justiça e dessa justificação, a gente precisa pensar em nós, porque tudo aquilo que foi escrito serve para nós, de alguma maneira vai ter algum aproveitamento para nós. E quando a gente está olhando que Paulo está pregando o evangelho, e ele está proclamando uma palavra de fé, e diz que a gente precisa confessar com a boca, e precisa crer no coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse será salvo. A dificuldade, como eu disse semana passada, de Israel, era esse orgulho que eles tinham, e da cultura helenística dos gregos, da imortalidade da alma. Você sabe que a dificuldade de Paulo pregar, e ele vai pregar lá em Atenas, se você quiser ler em casa, em Atos 17, Paulo chega em Atenas e ele vai ver ali muitos deuses, e Paulo era um homem que estava pregando lá na rua, na praça, ele estava pregando,
E os gregos, a Bíblia vai dizer assim, que os gregos estavam sempre cuidando das últimas novidades e eles queriam ouvir das últimas novidades. Os gregos eram um povo que gostava de fofoca, acho que eles eram crentes já. Estava lá, gostava muito de fofoca. E eles estavam caçando as últimas novidades. Viu um homem careca lá falando na praça e gostaram do assunto que ele estava falando. Ele estava falando o quê? Do Evangelho, pregando sobre Jesus. Levaram ele para o Areópago. Areópago era um lugar onde os filósofos, as pessoas discutiam sobre coisas inteligentes, para parecer um lugar culto. Nesse Areópago, Paulo chega e começa a ver muitos ídolos, muitos deuses. E ele vê uma placa escrita ao Deus desconhecido. E ele pegou essa placa e falou assim, esse Deus desconhecido aí é esse Deus que eu estou pregando. E ele começou a pregar em cima desse Deus desconhecido. E ele pregou até chegar no assunto em que Deus enviou Jesus, e Jesus veio e foi um profeta poderoso em obras e palavras, e Deus o ressuscitou dos mortos. Quando ele falou que Deus ressuscitou dos mortos, ele falou, sobre esse assunto nós vamos escutar outra hora, e viraram as costas e foram embora. Por quê? Porque Deus não poderia ressuscitar alguém dos mortos, porque no entendimento de um grego, o corpo é mau e a alma é boa. Se o corpo é mau e a alma é boa, para que uma pessoa que está morta, que a alma foi liberta de um corpo mau, e agora ela está livre no mundo das ideias, por que Deus vai ressuscitar essa pessoa e trazer ela de volta para um corpo mau? Aí eles não quiseram ouvir. Tudo isso, irmãos, está impregnado na cultura do povo judeu também. Então, Jesus ressuscitar dos mortos não fecha com as ideias que agora está tudo misturado, tanto do judeu como do grego. Então, a mensagem de Paulo e a mensagem de Cristo, o Evangelho de Jesus, foi difícil de ter aceitação no meio do judeu e no meio grego, justamente por causa disso, porque Cristo ressuscitou. Aquilo que para nós é um sinal da divindade, para eles era um sinal de que Cristo não era Deus. Está entendendo o contexto de que o judeu não aceita Jesus como Senhor? Porque aceitar Jesus, irmãos, e sempre quando se é feito um apelo, a pessoa fala assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Como Salvador, maravilha, é fácil, não é verdade? Agora o problema é, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E nós precisamos aceitar Ele não só como Salvador, mas como Senhor. E aceitar Cristo como Senhor é o que? É entender que Ele nos salvou, que Ele morreu a nossa morte e nós temos que viver a sua vida. Um cristão a mais no mundo é um pequeno Cristo caminhando nessa terra. Um cristão de fato e de verdade é alguém vivendo a vida de Cristo. Cristo morreu para quê? Para que eu pudesse viver. Aleluia. Ele tornou-se pobre para que eu fosse rico. Tornou-se feio para que eu fosse bonito. Ainda que o Marcelo ache que não é. Mas é o fato, irmãos, que Cristo morreu a nossa morte, Paulo vai dizer, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, a vida que eu preciso viver hoje é debaixo do senhorio de Cristo. É debaixo de uma palavra de autoridade. É debaixo de um mandamento. Mandamento, você precisa cumprir as leis. Não, eu preciso cumprir a vontade de Jesus na minha vida. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa e é perfeita e ela é agradável. Como que a gente vive debaixo da vontade de Deus? Ouvindo o que Deus fala. Como é que nós ouvimos o que Deus fala? Amém. E a vontade dele, irmãos, é melhor do que a nossa, porque a vontade dele é boa. Ela é perfeita. E ela é. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Obrigado.
Pois com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa para salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Ele é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. O que é invocar? É oração, é clamor, é chamar Ele, é convidar Ele para as nossas decisões, para o nosso amanhecer, para o nosso trabalho, para o nosso anoitecer, para assistir o jogo do Palmeiras e do Flamengo, para a gente não ficar com raiva do adversário. É chamar Ele para os nossos relacionamentos, é invocar Ele, porque Ele abençoa ricamente. E qual é a maior riqueza de Jesus para a minha vida? É a salvação que Ele garantiu na cruz do Calvário. Qual é a maior riqueza de Jesus para a minha vida? É livre acesso ao trono da graça. Eu posso entrar diante do trono da graça e clamar a hora que eu quiser, aonde eu quiser. Não tem mais um lugar, não tem mais relação com geografia, mas é aonde eu quiser. Eu posso clamar e eu sei que Ele me ouve. Foi o que Jesus falou diante do túmulo de Lázaro. Ele falou assim: Pai, muito obrigado por me haveres ouvido. Eu sei que o Senhor me ouve, mas digo isso por causa daqueles que estão à minha volta. O Senhor sempre nos ouve, porque a partir de Jesus o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso a esse trono de graça. E esse trono de graça é o lugar onde nós somos moldados. É na presença de Jesus que nós somos abençoados ricamente com a riqueza que é Jesus. A riqueza em Jesus é a presença dele em nossas vidas. O que Paulo vai dizer: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é viver uma vida de esperança, que ainda que esteja difícil hoje, nós sabemos que Jesus, quando morreu na cruz, garantiu um lugar na eternidade para nós, aonde não vai haver mais morte, nem choro, nem dor, porque tudo é passado. E Ele diz: eu faço novas todas as coisas. Não tem como não crer e não confiar em uma palavra dessa. Jesus é Senhor das nossas vidas. Jesus é Senhor das nossas vidas. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Quando o Pai olha para nós, Ele não vê o meu, não vê o seu pecado, não vê a mancha, não vê um trapo de imundície, mas Ele vê estabelecido em nós a justiça de Deus através da crucificação do seu Filho. E esse sangue foi aplicado em nossas vidas a partir do momento que nós cremos com o coração e confessamos com a boca que Ele é Senhor nosso, Salvador nosso, e que Ele morreu e ressuscitou e nos garante o direito à vida e vida abundante. Nós precisamos continuar crendo nesse Jesus que é fiel. Obrigado, Jesus, por Tua palavra. Obrigado por Tua justiça. Obrigado por Teu amor. Obrigado pela justificação. Obrigado por esse processo de santificação. Obrigado pelo renovo. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações. Obrigado, Senhor da glória, por fazer parte do Teu reino, da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, por Tua igreja que está aqui nesta noite. Abençoe a vida de cada um e que essa palavra venha permanecer nos nossos corações em dias difíceis, em dias bons, mas que nós venhamos sempre lembrar que o Senhor é Senhor da nossa vida e que a Sua vontade para nós, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e que nós venhamos desfrutar essa vontade, viver debaixo dessa vontade, glorificando e exaltando o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradecido por tudo, Senhor, que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.